Tá, que a prática de falar com os mortos ou consultar feiticeiras é algo totalmente proibido na Bíblia, isso aí você já sabe. Mas como explicar então que o rei Saul consultou uma feiticeira, foi falar com os mortos e quem apareceu lá era supostamente o profeta Samuel? Se tu quer saber, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre esse assunto. Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Santos e hoje a gente vai falar de um assunto muito sério e até mesmo complexo no Antigo Testamento, que seria supostamente o profeta Samuel voltando dos mortos para falar com o rei Saul. E aí fica a pergunta, será que era mesmo o profeta Samuel? Será que era demônio? Será que a feiticeira estava enganando Saul? Bom, primeiro, para a gente entender esse texto, ou esse trecho, a gente precisa analisar o seu contexto. E esse trecho, essa passagem, se encontra lá em 1 Samuel 28, já no final do reinado de Saul. Bom, 1 Samuel 28:3 diz que o profeta Samuel já havia morrido há algum tempo, ou seja, deixa claro que o profeta Samuel já estava morto quando o rei Saul foi consultar a feiticeira. E nesse mesmo texto de 1 Samuel 28:3 diz que o rei Saul ele havia expulsado todos os feiticeiros, feiticeiras, médiuns, todos aqueles que consultavam os espíritos da terra de Israel. E não somente expulsou, como também matou alguns deles. Enquanto tudo isso acontecia, os filisteus não perderam tempo, avançaram as suas tropas e acamparam em Sunem. Israel, a partir daquele momento, estava totalmente cercado no Monte Gilboa. Quando Saul viu aonde os filisteus estavam acampados, ele estremeceu o coração, diz o texto, ficou com medo, ficou apavorado e então ele foi buscar o Senhor. Só que Deus não respondeu Saul por nenhuma forma, nem por profetas, nem por revelação, nem por sonhos, nem por urim, nem por qualquer outro tipo de revelação. Saul então ficou com medo, estremeceu o coração e tomou a pior atitude que ele poderia fazer naquele momento, que era o quê? Consultar uma feiticeira. E ele, que era rei de Israel e conhecendo também a lei de Deus, sabia que não podia fazer aquele tipo de coisa ou tomar aquele tipo de atitude, porque essa prática era condenada por Deus e proibida. Mas ele vai, faz isso e pior que isso, ele atravessa as linhas inimigas só para ir em Endor e conversar com essa feiticeira. Ou seja, ele fez o maior absurdo que poderia fazer. Além de ele não cumprir exatamente o que a lei de Deus diz, ou seja, ele faz uma prática proibida, ele, geograficamente falando, ele atravessou as linhas inimigas só para conversar com essa feiticeira que não ficava em Israel e sim em Endor. Ou seja, olha o nível de desespero que Saul estava naquele momento. Uma pessoa que perdeu a direção de Deus, olha o nível que ela chega somente para conseguir o que ela quer. Saul então usa o seu disfarce para não ser descoberto, depois de tudo que ele fez com os feiticeiros, matou e expulsou da terra de Israel. Só que quando ele chega em Endor, a feiticeira descobre que era Saul. E aí, Saul ali, depois de prometer para ela que não ia matar ela, que não ia fazer nada, então a feiticeira pergunta para ele, quem que é que você quer que eu faça subir? E aí Saul diz que queria que subisse Samuel, o profeta. E aí então chegamos no texto principal, ou o texto-chave desse vídeo. 1 Samuel 28:14. Então Saul quis saber mais e lhe indagou. Qual é a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou. É como um homem idoso, vestindo um manto e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel. Ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. À primeira vista parece que realmente é o profeta Samuel. Por quê? Porque pelas descrições que a feiticeira trouxe a Saul dizendo que era um homem idoso e que subia com grande manto, parece que realmente é Samuel. Só que na verdade, se a gente analisar o final do versículo 14, a gente fazer uma grande observação ali, na minha Bíblia, que é a King James, diz que deduzindo Saul que era Samuel. Em outras Bíblias, como por exemplo a Almeida, que é tradicionalmente conhecida, diz entendendo Saul que era Samuel. Ou seja, parece-me aqui que não é que realmente era o profeta Samuel, e sim que Saul deduziu, compreendeu, entendeu que era Samuel. Até porque a Bíblia não diz que ele viu Samuel. A Bíblia diz que ele entendeu e compreendeu segundo as descrições da feiticeira. Quem aqui estava vendo era a feiticeira. Tanto é que ele perguntou, o que é que você está vendo? Ou seja, ele não estava vendo nada. Então a feiticeira trouxe a descrição para ele e disse, olha, é um homem que sobe com um manto, é um homem idoso. E aí Saul deduziu, acho que provavelmente é o profeta Samuel mesmo, até porque eu pedi para que ela assim fizesse, subisse o profeta Samuel. E aí que fica a questão, se não era o profeta Samuel, o que era ali então, Daniel? Eu acredito que ali era na verdade um demônio que estava enganando Saul.
E aí você vai dizer assim, tá, Daniel, mas como é que o texto diz então, e Samuel disse, Samuel disse, Samuel disse? Eu acredito que na verdade o narrador estava partindo da percepção e da dedução de Saul, que entendeu que era Samuel, e não que de fato ele era o profeta Samuel. Até porque, se assim fosse, entraria em contradição com aquilo que o próprio Deus estabeleceu em Deuteronômio 18:11. Se Deus permite que o profeta Samuel, que era um profeta honrado em Israel, voltasse dos mortos para falar com Saul em um ritual satânico, imagina, olha o nível de contradição que isso seria. Até porque o próprio Deus proibiu a necromancia, proibiu falar com os mortos. Por que é que Deus agora usaria desse método para falar com Saul, que ele mesmo proibiu, entrando em contradição? E aí fica uma pergunta, por que Deus falaria com Saul exatamente desse método que ele mesmo proibiu, que é a necromancia, que é falar com os mortos, sendo que Deus não quis falar com Saul antes? A questão para mim é bem simples, se Deus não quis falar antes, ele também não quis falar nesse momento. E aí que fica um questionamento que muitos vão tentar levantar e também muitos não conseguem compreender, que é o quê? Se era um demônio, como eu afirmo ser, e não um profeta Samuel, como esse espírito, esse suposto demônio, lançou uma profecia para o rei Saul que se cumpriu no dia seguinte, segundo o que diz a profecia? Porque esse espírito trouxe uma profecia afirmando que o rei Saul perderia aquela guerra, ou seja, ele disse que o rei Saul não ia vencer, que ele realmente ia perder para os filisteus e que os filhos dele também seriam mortos naquela batalha. Bom, a profecia na verdade ela falhou, tá? Em alguns aspectos, e eu vou provar por quê. Primeiro, diz que Saul e os filhos de Saul morreriam. Na verdade, um filho de Saul ainda restou, que era qual? Esbozete, ou seja, não morreu todos os filhos de Saul aqui. Essa profecia, ao meu ver, falhou nisso. Segundo aspecto, a profecia diz que se cumpriria no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte, os filisteus derrotariam Israel e morreriam todos eles. Só que não foi naquele dia seguinte. A batalha em si só foi acontecer mais ou menos entre 10 a 16 dias depois. Ou seja, não pode realmente aquela profecia ter se cumprido, porque diz que seria no dia seguinte. O terceiro aspecto é que se o profeta Samuel estava realmente falando com Saul, a gente acredita, obviamente, que o profeta Samuel foi salvo. Como então explicar essa seguinte expressão? Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Saul aqui, naquele momento, estava agindo como um ímpio, estava perdido. Se realmente ele estava falando com o profeta Samuel, como então Samuel disse que Saul estaria com ele? Não faz o menor sentido. Então, por acaso, um rei ímpio e que perdeu a presença do Senhor e que teve o seu reinado arrancado pelo próprio Deus, como poderia estar no céu? Acreditamos que Saul provavelmente perdeu sim a sua salvação, porque ele não se arrependeu daquilo que ele fez e Deus rejeitou totalmente Saul. Não faz o menor sentido então Saul está com Samuel, segundo essa expressão aqui. E aí fica uma questão aqui, que eu não quero terminar esse vídeo aqui com pensamentos rasos, eu quero sim construir pensamentos profundos, tá? Então não é só dar uma resposta e acabou e pronto, tchau, termina o vídeo, fechou e fomos. Não, na verdade eu quero construir pensamentos profundos e é por isso que ainda vou continuar analisando esse texto. Tá, mas se essa profecia falhou em alguns aspectos, como é que então acertou em outros, como por exemplo a derrota de Israel para os filisteus? Na verdade eu creio aqui que Satanás, segundo o que diz Jó, ele observa a terra. Está escrito lá, e eu vim de observar a terra e passear por ela. Ou seja, os demônios, como a gente bem sabe, são seres espirituais que não estão presos. Na verdade, eles analisam a nossa vida, como por exemplo tem o texto de Pedro também dizendo que Satanás, ou o diabo, é como um leão que fica ao nosso derredor, bramando e procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele está sempre ao nosso derredor. Ele está sempre nos observando, e é exatamente o que eu acredito que ele fez com o rei Saul e observou, segundo o que ele analisou, porque são seres milenares, experientes e que observaram muitas vidas e muitas histórias. Eu acredito que por ele observar exatamente a vida de Saul, ele deduziu que sim, Saul perderia aquela batalha. Até porque há uma sequência na cronologia bíblica aqui de coisas que a gente poderia analisar, que qualquer um aqui não precisava ser um gênio, um observador muito esperto, ia perceber que Saul realmente ia perder aquela batalha. O reinado de Saul estava com os dias contados pelo próprio Deus, que havia rejeitado Saul. Segundo,
Deus havia escolhido outro rei. Só o lado espiritual de Saul já estava afetado, que era o mais importante para vencer aquela batalha, até porque os israelitas estavam acostumados a vencer pelo próprio Deus. Eles sempre perdiam a maioria das batalhas se não estivessem com Deus. Então o lado espiritual de Saul já estava afetado, fora o psicológico dele. Como assim, Daniel? O texto diz que quando Saul viu os filisteus acampando em Sunem, ele estremeceu o coração, ele ficou com medo. Fora a questão de que Davi, que era o herói de Israel, estava do outro lado. Ele estava do lado dos filisteus, que eram seus inimigos naquela batalha. Lógico que Saul não sabia que Davi, mais tarde, para quem leu o texto, ele não participou daquela luta dos filisteus contra Israel. Ele não foi participante. Só que Saul até aquele momento não sabia disso, então era mais uma coisa que mexia com o psicológico dele. E a gente sabe muito bem que para uma pessoa enfrentar um exército, ainda mais sendo seu inimigo, ele precisa estar com a cabeça no lugar. Grandes reis e também aquelas pessoas que estão à frente da batalha, líderes, eles precisam estar com a cabeça no lugar. E não tinham também ferreiros que ajudassem. Os filisteus, por outro lado, tinham carruagens, ferreiros. O estado ali geográfico era muito melhor e vantajoso do que Israel. Ou seja, só no sistema tático, e a gente põe muitas coisas aqui. Deus não falou com Saul, ou seja, o lado espiritual estava afetado. O lado psicológico de Saul estava afetado, porque Deus não falou com ele. Davi estava do outro lado. Ele viu que os filisteus estavam em maior vantagem, não só também de acampamento, ou seja, de lugar geográfico, como também de inimigos. Fora a questão também que, como eu falei, o sistema tático dos filisteus estava muito melhor do que os israelitas para aquela batalha. Muitas coisas cooperavam justamente para a conclusão lógica que sim, Saul perderia aquela batalha. Por isso que eu disse que provavelmente esse demônio, ele viu isso, observou e previu sim que Saul perderia aquela batalha. Então eu acho que é isso, pessoal. Na verdade, eu acredito que em 1 Samuel 28... ali era o demônio falando com Saul e enganando ele. Para quê? Com qual intuito? Acredito que é o que ele sempre fez, de querer ceifar a alma de Saul. Até porque o texto diz que quando Saul ouviu aquilo que o Espírito falou, ele estremeceu, caiu na terra e sentiu muito medo e não quis nem comer. E foi exatamente o que o demônio queria ali, que ele se apavorasse para que perdesse aquela batalha e ele conseguisse então ceifar a alma de Saul. Na verdade, não foi Deus quem se apresentou a Saul aqui ou trouxe uma revelação a ele, até porque Deus não falou nada para Saul, não se apresentou de nenhuma forma. Então não seria por esse meio ruim, ou até uma prática que ele mesmo colocou como abominação, que na minha visão, se ele permite isso, abre margem para dizer que não é tão errado, até porque o próprio Deus fez. Na verdade, aqui não foi uma revelação em si, um julgamento que já estava definido por Deus antes mesmo de Davi nascer, antes mesmo de Davi ser escolhido como rei de Israel. E aí eu digo o seguinte nesse vídeo aqui, pessoal. Claro que isso aqui é apenas um pensamento, uma reflexão minha acerca desse texto, tá? Não precisa ficar brabo, estressado, me chamar de herege nos comentários também. Vamos argumentar, vamos conversar, vamos refletir, tá? Se você discorda, comente aqui. Se você concorda, comente aqui também. Ou se você tem uma outra visão acerca desse texto, comente aqui. Eu apenas estou trazendo a minha visão acerca desse texto. Então é isso, pessoal. Quem gostou, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like. E, como eu já disse, comente aqui os próximos temas, os próximos vídeos que você quer que eu traga aqui no canal.